mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A graça e paz, casais abençoados, amém? Esse é o nosso primeiro encontro do ano, primeiro de muitos que virão e certamente serão bênçãos para as nossas vidas. E desde já louvo ao Senhor por cada casal que aqui veio, que aqui se encontra, que tem valorizado esse momento, esse instante, tem separado esse dia para o encontro com Deus, para orarmos um pelo outro e para crescermos juntos. Bem, queridos, eu gostaria de convidá-los a se colocar em pé e nós vamos fazer uma breve oração e em seguida meditarmos na palavra de Deus. Essa palavra será gravada, está sendo gravada, e eu creio que há de ser uma bênção para os casais que aqui estão e para aqueles outros que terão acesso a essa meditação, essa revelação que vem da palavra de Deus como bênção de nossas vidas. Curve sua cabeça e oremos. Pai querido, nós te damos graça, bendizemos ao teu maravilhoso nome e aqui reconhecemos que não somos e nem podemos nada sem o teu consentimento, sem a tua bênção e a tua direção. Toca profundamente aos nossos corações por meio da tua palavra que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Os casais abençoados, podeis sentar. Bem, queridos, eu espero hoje ser mais explicativo do que reflexivo e até mesmo inspirativo. A minha maior pretensão é que você saia desse recinto reconhecendo a verdade acerca do matrimônio, acerca do enlace conjugal, do elo matrimonial, que aos olhos do Senhor é muito importante. Quero começar fazendo logo uma pergunta retórica. Vocês não precisam responder, mas que venham refletir. A pergunta é: por que Deus criou o matrimônio? E qual é o seu propósito através do casamento? Por que Deus criou o matrimônio? E qual é o seu propósito através do casamento? Bem, a resposta a essa pergunta é o que vai definir realmente a nossa consciência acerca do nosso compromisso como casados. Nosso compromisso perante Deus, porque sabemos que casamento não é um contrato, não é um acordo. Casamento é uma aliança, é um voto estabelecido com o Senhor no altar, que perdura para todo sempre, até que a morte os separe. Antigamente os nossos discursos eram na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, na doença, e na saúde. Hoje estamos mudando esse discurso, está sendo com celulite sem celulite, com gordura sem gordura, com obesidade sem obesidade, com calvície ou sem calvície, porque qualquer motivo hoje é pretexto para a separação e para o divórcio. O reflexo de uma geração descomprometida com a palavra de Deus. Mas pense e responda para si mesmo: por que Deus criou o matrimônio e qual é o seu propósito através do casamento? Bem, seria meramente para a nossa própria realização pessoal? Evidentemente que não. Seria somente para a formação familiar? Obviamente que não. Seria apenas para a procriação da raça? Claramente que não. Então, por que Deus criou o casamento? E para que o casamento veio a existir? A Bíblia nos diz que tudo que Deus criou, formou e fez, foi para a glória do seu santo, grandioso, poderoso e maravilhoso nome. Nós nos casamos e permanecemos casados para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas.
em nosso enlace conjugal. A verdade é que nem todos sabem disso, não é verdade? Muitas pessoas pensam que o casamento é para a sua própria felicidade. Se há um conselho que eu digo a todo casal, é não case para ser feliz, porque se assim fizer, você vai estar cometendo o maior erro da sua vida, o maior erro da sua história. Não deve se casar para ser feliz, deve se casar para fazer o outro feliz, porque assim sendo, ambos serão felizes. Porque quando uma pessoa casa para ser feliz, ela torna-se egoísta, ela torna-se prepotente, egocêntrica, ela pensa em sua própria felicidade e a busca a todo custo, a toda forma, sem se importar com a pessoa que está ao seu lado. Acaba anulando, acaba ignorando a necessidade, os desejos da pessoa que está ao seu lado. Portanto, o casamento, ou melhor, devemos casar para fazer o outro feliz, o cônjuge feliz. Assim sendo, ambos seremos felizes. O triste e o que me deixa muito consternado é que essa verdade não tem sido anunciada. E muitos divórcios existem em nosso meio, e às vezes nem divórcio, mas um casamento infeliz, porque não entenderam o maior propósito do casamento. Casamento não é somente por convivência, irmãos, não é somente para você procurar alguém para conviver o resto da sua vida. É verdade que todo mundo precisa de alguém, mas se for uma questão de convivência, serve um papagaio, serve um cachorro, serve qualquer vira-lata. Casamento vai além disso. Não é verdade, amados? Então não é somente por uma questão de formar uma família, dar continuidade à raça, pela procriação, enfim. Há um propósito maior e, infelizmente, por falta de conhecimento, nós temos visto que o casamento tem sido banalizado, porque muitos casais ainda não conhecem, ou melhor, não entenderam que o matrimônio existe para cumprir os propósitos de Deus e não os nossos propósitos. Porque o casamento pertence a Deus, foi Ele quem criou, e criou não com um fim em si mesmo. Há um propósito maior nessa aliança. A Bíblia diz em Malaquias que Deus torna-se a testemunha entre o casal. Olha que coisa tão linda. Testemunha entre o casal. Nossa maior testemunha é Deus em nossas vidas em todo o tempo. Aquele que é onipresente, onisciente e onipotente. Então o tema dessa nossa palavra para os casais é casados para a glória de Deus. Vocês podem repetir? Casados para a glória de Deus. Mais forte, com mais ênfase e vibração. Casados para a glória de Deus. Amém. Olha para o seu amado, seu cônjuge que está ao seu lado. Olha nos olhos dele. E diz: casados para a glória de Deus. Aleluia. Meus queridos, para entendermos melhor, eu precisei me transportar ao Éden, ao casamento perfeito, porque existiu antes do pecado. O casamento de Adão e Eva, casamento celebrado pelo próprio Deus. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia e permanecer com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 25. 18 ao 25. Abordaremos o exemplo de Adão e Eva, o casal que viveu a perfeição antes do pecado existir. E aqui, nessa passagem, nós vamos extrair algumas lições que nos ensinam a glorificar ao nosso Deus em nosso casamento. Os irmãos abriram? Veja o versículo 18 ao versículo 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou em uma mulher, e lhe
trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhava. Amém. Deixa a Bíblia aberta aqui, queridos, nessa passagem, porque aqui existe todas as lições para que um casal entenda como deve se proceder e como conseguirá glorificar a Deus através da sua vida, através da sua história, através do seu papel como homem, através do seu papel como mulher, porque Deus espera que o seu nome, o seu maravilhoso nome, seja glorificado na sua vida como marido, na sua vida como esposa. E aqui, queridos, antes do pecado existir, nós encontramos todos os ingredientes necessários, todas as instruções precisas para vivermos um casamento abençoado por Deus. Não existe casamento problemático. O que existe são pessoas problemáticas. E nós entendemos que a partir do momento que essa pessoa tem um encontro com Deus, essa pessoa vai ser uma bênção. E se ela for uma bênção, ela vai abençoar o seu casamento. E a Bíblia diz que através do convívio, um santifica o outro. Amém? Louvado seja Deus. Então, qual é a primeira lição para glorificarmos a Deus em nosso casamento? Ela se encontra no versículo 18, que diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja, o quê? Idônea. No versículo 21 diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou com a sua carne. Meus queridos, a palavra principal aqui é companheirismo. Então glorificamos a Deus quando prezamos pelo o companheirismo. Se atentarmos bem, a Bíblia nos mostra que Deus estava satisfeito com toda a sua criação. Tudo era bom, perfeito e agradável aos seus olhos. No entanto, Deus ficou incomodado com algo: a solidão. Não era bom que o homem estivesse só. E para a solução dessa situação, Ele formou a mulher. Agora, se você atentar bem a esses detalhes extraordinários, tudo na criação foi até o sétimo dia. A mulher vem depois do sétimo dia. Há quem diga que Deus fez a mulher depois porque não queria as mulheres palpitando na criação, né? Dizem que mulher é bisbilhoteira. Deus não queria as mulheres palpitando na criação. Talvez se Deus fizesse antes dos 7 dias, o céu seria cor-de-rosa, né? O mar seria laranja, nunca se sabe. Deus disse: deixa eu preparar tudo, quando estiver pronto, eu faço a bichinha. Preconceito, eu concordo. Mas elas se defendem dizendo que antes de toda a obra-prima sempre há um rascunho. Deus fez o rascunho, que é o homem, depois vem com a obra-prima, que é a mulher, e vem caprichando, tirando tudo que é defeito, colocando uma cintura que o bichinho não tinha, tirando o pelo da face, do rosto, os cabelos da cara, tirando o caroço que existe na garganta, e vem caprichando e fazendo melhor. As irmãs concordam? Eu posso ouvir amém? Bem, a verdade é que Deus deixa para formar a mulher depois da sua criação concluída. E chama a minha atenção a verdade de que Deus fez a mulher com um propósito. A mulher não nasceu aleatoriamente, não foi criada por uma mera casualidade. Na realidade, tudo que Deus fez tem um propósito de glorificar o seu nome, mas também existe uma missão específica, e a pergunta é: qual é a missão específica da mulher? Queridas, sintam-se honradas, porque vocês foram criadas para serem auxiliadoras e idôneas, para ser companheiras do homem. Companhia, a palavra de companhia, companheirismo vem de companhia, que significa compartilhar do mesmo pão.
Se o pão é salgado, compartilha. Se o pão é doce, compartilha. Se o pão é duro, compartilha. Se o pão é dormido, compartilha. A mulher tem que estar preparada para compartilhar do pão. Amém? Vocês estão dispostas a compartilhar do mesmo pão do marido? A Bíblia nos diz isso, que a mulher veio com essa função, com essa finalidade. Santo Agostinho, filosofando acerca dessa palavra, ele disse que a mulher foi formada da costela, e a costela se encontra ao lado. Ou seja, a mulher não foi formada da cabeça, para que não viesse subjugar o homem, também não foi formada dos pés, para que não viesse ser subordinada pelo homem. Para Deus não tem isso, nem machismo, nem feminismo. Deus escolheu homens, quer que os homens sejam homens e que as mulheres sejam mulheres, sejam femininas. E Santo Agostinho dizia que a costela se encontra ao lado do homem, debaixo do braço, para ser amparada, e perto do peito, para ser amada. Olha que ele filosofou bem, né? E a costela está ali, ao lado. Portanto, isso nos leva a contestar o ditado e o adágio popular que diz: por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Vocês concordam com isso? Não. É ao lado de um grande homem. Ao lado de um grande homem sempre há uma grande mulher, porque Deus fez para andar juntos. Então, prezando pelo companheirismo, o companheirismo gera parceria. A mulher foi formada para ser auxiliadora, para ajudar. É verdade que tem muitas mulheres atrapalhando ao invés de ajudar. E a mulher tem que entender o seu papel, a sua função, a sua missão, e ser de fato companheira, e estar ao lado do marido para ajudá-lo em todos os quesitos, em todas as áreas da vida. Não é somente na cama, diante das necessidades fisiológicas, não. Mas é em todos os momentos, é compartilhar da mesma vida. O companheirismo gera parceria. Ei, entenda, casal, Deus espera que vocês sejam parceiros e não sócios. Eu insisto muito em falar isso. Algumas ocasiões eu já falei isso, porque há casais que ao invés de serem parceiros, eles tornam-se sócios. Só se reúnem para falar dos compromissos, dos deveres, compra a fazer, contas a pagar, pagou isso, pagou aquilo, fez isso, fez aquilo outro. Já não há momentos a dois. E vocês precisam disso. Deixa o filhinho com vovó, com vovô, com titia, com titio. Se tiver um vizinho abençoado, deixa lá e viva um momento a dois. Porque o companheirismo deve gerar parceria. Vocês não devem nunca ser sócio. Outra verdade é que o companheirismo gera a similaridade. A mulher foi formada como idônea. A palavra idônea significa semelhante. O que Deus espera é que através do companheirismo vocês sejam semelhantes. Quando uma pessoa anda muito com a outra, ela começa a herdar determinadas características que faz com que venhamos lembrar da outra pessoa. Não é comum isso? Às vezes é um cacuete, é uma muganga, às vezes é um hábito, né? Enfim, que a gente vai identificando que realmente essas pessoas estão juntas. A mulher foi formada como idônea. Deus poderia formar a mulher do barro, mas forma a mulher do homem, para que ambos sejam semelhantes. Ou seja, o companheirismo gera essa similaridade, mas é importante dizer que os casos aqui de semelhante não significa que vocês serão idênticos. O que significa é que as diferenças não podem gerar indiferenças, e que as adversidades, ou melhor, que as diversidades que há, não podem gerar adversidade. Vocês continuam sendo semelhantes mesmo tendo as diferenças. Então, a primeira forma de glorificar a Deus em nosso casamento é prezando pelo companheirismo. Entenda, companheirismo não é convivência. Pode-se conviver até com animal doméstico, um animal de estimação. É companheirismo, vai muito além de uma mera convivência. A segunda lição se encontra no versículo 22 e 23, que diz:
Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. A palavra principal aqui, queridos, é cumplicidade. E aqui eu aprendo que um casal glorifica a Deus quando eles decidem honrar a cumplicidade, se tornarem cúmplice. Aqui a primeira poesia da história foi Adão que fez. Quando ele olhou para a mulher, ele se tornou poeta. Ele diz: essa aí vai ser varoa, porque do varão foi formado, carne da minha carne e osso do meu osso. E fez a poesia. Bem, cumplicidade. A cumplicidade gera complementaridade e intimidade. Varoa, porque do varão foi formado. Sabe o que eu acho interessante? Nas entrelinhas do texto existe revelação profunda. Olha o que é que o texto nos diz. Versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Homens, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Cumplicidade gera complementaridade e intimidade. O que nós entendemos é que Deus fez o homem para complementar a mulher para complementar o homem, ambos para complementar um ao outro. Só que o homem foi criado como cabeça. Isso não entra na distinção de importância e de valores. Quando a Bíblia fala de submissão, é estar debaixo de uma missão. E nós compreendemos que, da seguinte forma, que se existe um cavalo e há duas pessoas, alguém tem que ir na frente conduzindo o cavalo. E essa pessoa que vai na frente é o homem. Enquanto isso, a mulher vai abraçada com ele. Né? A mulher vai de boa nessa história toda. E o homem vai lá pegando no pesado. Mas o que eu acho interessante aqui, que eu vi certa feita um pastor falando, que quando Deus fez a mulher, imediatamente ele trouxe até o homem e disse: ela será varoa, porque do varão foi formado. Ou seja, colocou diante do homem, não na frente, mas em frente ao homem. Face a face, um ao outro. O primeiro encontro é esse, que Adão até poetizou, como vocês viram. Se inspirou, né, e foi além de Carlos Drummond de Andrade. E trouxe essa poesia tão linda. Mas o que eu acho impressionante nessa passagem é que a Bíblia mostra que a mulher é um reflexo do homem. Ela é varoa porque foi formada do varão. Às vezes ela está resmungona, porque ela está sendo formada do resmungão. Às vezes ela está murmurando muito, porque ela está sendo formada pelo murmurador. E o pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, ele diz: olha, mulher é da seguinte forma: se você emite 110, ela devolve com 220. Mas se você não emite nada, você morre eletrocutado. A grande verdade, irmãos, que nós homens precisamos entender, é que a mulher é um reflexo. Se você for carinhoso com ela, ela será mas muito e muito carinhosa com você. Agora, se você não for carinhoso com ela, se prepare, que ela vai ser muito, mas muito antipática com você. Vai ao cubo, né? Se você for carinhoso, ela vai ser carinhosa ao quadrado. Mas se você não for carinhoso, tenha certeza que ela não vai ser carinhosa ao cubo, né? E aí o negócio vai ficar feio para você. A mulher é um reflexo do homem. E Deus colocou diante do homem como reflexo, e aqui eis a importância da cumplicidade. Se você está falando mal da sua esposa, você está falando mal da sua carne. Se você anda falando mal da sua esposa, você anda falando mal do seu osso. Deus não formou a mulher do barro, Deus formou a mulher do homem. E eu creio que da mesma forma Deus continua formando mulheres nos dias de hoje, do homem, da essência, do caráter, da natureza, da personalidade. Amém, amados? Honrando a cumplicidade, de outra forma, a cumplicidade gera concordância. Eles viviam a plena concordância. A poesia de Adão diz: ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E a Bíblia diz lá em Amós 3,3: andarão dois juntos se não houver entre eles concordância. Lá em casa eu trago esse exemplo. Em
tudo a concordância, irmãos. Não é questão de autorização e permissão, é questão de comunicação. Às vezes é uma coisa trivial, supérflua demais, mas a gente comunica um ao outro. Porque se há algo que eu aprendo sobre cumplicidade no casamento, é que o casal tem que se tornar grandes amigos. Se você perguntar para a Vanessa quem é o teu maior amigo, ela vai dizer que sou eu. Pode perguntar. De modesta parte eu afirmo. Se você perguntar para mim, não precisa nem perguntar, que eu já vou lhe dizendo. A minha melhor amiga, meu melhor amigo é Vanessa. E é interessante que, ouvindo um casal que tem bodas de diamante, seus 60 anos juntos, perguntaram qual é a maior virtude que vocês desenvolveram na vida dois. Eles disseram, amizades. Amizades, somos amigos um do outro. Então a cumplicidade, ela entra nessa questão. Quando você é cúmplice, você vive em concordância. E andarão dois juntos se não houver concordância, se não houver acordo? Não, é o jugo desigual. E o jugo desigual tem até no ministério, irmãos. Olha, escuta bem, eu sei que não tem nenhum solteiro aqui, mas haverá solteiros me ouvindo através do áudio. Se você for analisar, Deus só atendeu a necessidade. Tem um solteiro ali, ó, levanta a mão. Deus só atendeu a necessidade. Está solteiro, né? Deus atendeu a necessidade de Adão quando Adão dormiu. Quando Adão descansou. Foi aí que Deus fez uma disjuntora. Se você olhar bem o texto, Adão ficou procurando no reino, ficou procurando no jardim, ficou procurando no paraíso alguém que lhe pudesse ser companheira. E não encontrou ninguém. Mas quando dormiu, e esse sono vem de Deus, esse sono significa descanso, confiança. Quando ele veio de Deus, quando ele descansou em Deus, ele deixou de ser encalhado, né? Quem descansa em Deus, na realidade, não está encalhado, está ancorado, né? Deus levantou a âncora e o barco de Adão começou a navegar. Essa é a verdade, irmãos. Para alguém ou para algum solteiro que esteja nos ouvindo, descanse em Deus, porque Deus vai estar preparando a mulher e o homem, e saiba que um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Não procure se envolver com ninguém simplesmente para que você tenha uma certa convivência. Procure o companheirismo mediante a instrução e iluminação de Deus. A cumplicidade tem que ter concordância em tudo. Em tudo. Vocês devem concordar como casais. Terceira lição. Para glorificar a Deus através do casamento, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe. Ótimo. A palavra principal aqui, sabe qual vai ser? Qual é? Compromisso. E aqui assumindo o compromisso. Casamento, irmão, significa assumir compromisso. Compromisso gera responsabilidade. Deixar pai e mãe, você vai deixar de ser o filhinho de papai para se tornar o senhor do seu lar. Você vai deixar de ser a filhinha de mamãe para ser a dona da sua casa. Tem que cortar o cordão umbilical. Dói, mas esse vínculo tem que ser partido. A palavra aqui, quando diz deixar, tem 3 sentidos. Deixar emocional. Tem camarada que casou, mas tudo que é probleminha ele vai levar para a mãe. A mãe sempre entende o filho, mas nem sempre entende a nora. Aí acaba criando uma guerra, um tumulto. Tem que deixar emocional. Você agora é responsável. Você tem que assumir essa responsabilidade. Deixar físico, quem casa quer casa. Eu amo os pais da minha esposa. E a casa deles é tão grande que dava para construir do lado esquerdo, do lado direito, e ainda dava para construir atrás. Ela sempre me oferece, ainda hoje, e sempre quando ela diz, construa aqui do lado, eu, está amarrado. Está amarrado, não procede de Deus. E a verdade é essa, porque eu deixar físico, quem casa quer sua casa, e aí acaba abrindo uma certa legalidade para interferências. E interferências devem ser evitadas.
Quem casa quer casa. Você pode morar no primeiro andar, segundo andar, mas saiba que na sua casa quem manda é você, homem. E quem manda é você, mulher. Não é sogro, não é sogra, não é pai, não é mãe. É você que manda. Então, quem casa quer casa, já diz o ditado. Né, Valdir? Então, deixar emocional, deixar físico e deixar financeiro. Que tem camarada que até hoje depende dos pais para tudo. Depende dos pais. Há casos, eu falo com propriedade, irmãos, de casos que eu conheço. Tem situações que o homem vai até os pais pedir dinheiro para comprar o absorvente da esposa. É vergonhoso isso. Não é vergonhoso isso? É triste, seria cômico se não fosse trágico. Eu não digo nada, de repente, diante de uma situação você precisar. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui, sobre essa responsabilidade de deixar financeiro. Quando nós nos casamos, Vanessa veio como coordenadora do hospital regional aqui em Paulo Afonso. Mas devido a algumas questões referente ao temor de Deus, ela teve algumas dificuldades no setor de trabalho. E isso custou o seu trabalho. Ela precisou sair. E aí eu vi minha esposa trocando o jaleco pelo avental. Ela agora ia lavar, cozinhar, engomar. Não que isso seja indigno. As mulheres, as Amélias sempre são grandes mulheres. Essas são as mulheres de verdade. Mas eu pegava minha esposa chorando em algumas ocasiões. E o motivo era passar 4 anos numa faculdade, no período diurno, manhã e tarde, se esforçando, para de repente você se sentir frustrada profissionalmente falando. E ela chorava, irmãos. Essa época nós tínhamos uma parcela no carro, uma promissória no carro, que custava 2 salários mínimos. Apertou tudo. Nós nos vimos numa situação complicada, aí fomos viver a redução de custo. De tarde era pão com ovo, e à noite, para variar, era ovo com pão. Não morremos, graças a Deus estamos aqui. Não tinha, depois do culto não tinha jantar em nenhum lugar, não tinha restaurante, não tinha nada. A gente estava vivendo de acordo com a nossa própria situação. Poderíamos recorrer aos nossos pais, mas os nossos pais nem ficaram sabendo. No entanto, quando existiu a possibilidade de comprar casa própria, aí, papai e mamãe, para que te quero? Você entende a diferença? Era uma grande oportunidade. Aí fui a minha mãe que me ajudou, fui ao pai de Vanessa, fomos ao pai de Vanessa que também nos ajudou. E enfim, conseguimos, porque há casos e casos. O triste é quando o casal fica completamente dependente. E para terminar a história, para não ser uma história triste, depois de um mês, Vanessa em casa, ela recebeu 3 propostas, e até hoje, já se faz mais de 4 anos, ela está nos 3 lugares, sendo abençoada cada vez mais. E o interessante é que essas propostas foram em casa, ligaram para ela, ela não correu atrás da bênção, mas a bênção veio desesperada atrás dela, para cumprir o propósito da sua existência. Meus irmãos, isso é chamado de assumir compromisso. A palavra aqui é compromisso. O compromisso gera responsabilidade, deixar no sentido emocional, físico e financeiro. E o compromisso gera consideração. Uma coisa que muita gente não sabe é a diferença de família e parentela. Escuta bem, quando você casa, seus pais deixam de ser sua família e tornam-se sua parentela. Quando você tem seus filhos, eles são sua família. Mas um dia eles crescem e vão embora. Deixa de ser família e torna-se parentela. A pergunta, quem vai ser família para sempre? Quem? São os nossos cônjuges. Entendeu? Os pais deixam de ser família, os filhos deixam de ser família, mas o cônjuge não, é família para sempre. É até um pouco paradoxal, porque se analisarmos, os nossos pais têm o nosso sangue, os nossos filhos têm o nosso sangue. Mas acredita, irmãos, o cônjuge tem uma aliança bem maior ainda. É um elo estabelecido por Deus dizendo: o que eu uni, não é padre na paróquia, não é pastor na igreja, não é rabino na sinagoga, não é oficial de justiça, nem mestre cerimonialista que une o casamento. Quem une o casamento é Deus, somente Deus faz isso.
Você entende isso? Então o elo, a aliança torna-se bem maior aos olhos de Deus. Então, esse compromisso, ele gera essa consideração de você olhar para o seu cônjuge e saber que nunca vai deixar de ser sua família. E é isso que está escrito. Deixar pai e mãe. Seus filhos vão crescer, meu irmão. Por mais que você ame, eu amo meu filho e você nem imagina o quanto. Mas daqui a uns dias vai bater asa, vai voar. E é verdade, passa rápido, né? Como dizia o pastor Cláudio Duarte, olha para ti, meu irmão, antigamente tu tinha cabelo, não tinha barriga. Olha para ti, mulher, antes estava tudo bonitinho, tudo tão durinho. Porque a Bíblia diz que a nossa idade vai até os 70, quem passar daí é teimoso. É enfado e canseira da carne. E a gente tem que valorizar cada instante, cada momento como um momento único. Quarta lição, versículo 24, agora na parte B. Capítulo 2, versículo 24, parte B. A parte A diz, por isso deixará o homem pai e mãe. E a parte B diz, e se une à sua mulher. Aqui a palavra principal é unidade. E a lição é vivendo em unidade. Se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se unir. Unidade. Sabia que há uma diferença entre união e unidade? Vou dar um exemplo. Se eu tenho duas laranjas juntas, eu tenho a união dessas laranjas. Mas quando eu pego essas laranjas e faço um suco, já não há mais união. O que é que há? Unidade. Da mesma forma é o casamento. Por isso que diz, se unirá a sua mulher e deixarão de ser dois. Tornar-se-ão um. 1 mais 1 na matemática de Deus aqui, quando se trata de casamento, quando se trata da equação do casamento, 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. E a unidade, ela gera unicidade. Além de unidos, são únicos. Você entende isso? Unicidade, além de viverem unidos, serem únicos. Vivendo em unidade, a unidade gera lealdade. Unidade gera unicidade e unicidade gera a lealdade. O casal que vive a unidade, ele é fiel, ele é leal. Porque ninguém quer o mal para si mesmo. E quando você entende que o casamento é um, 2 em 1, você não vai querer o mal para si mesmo. Então você não vai trair a sua esposa, porque você não vai trair a si mesmo. Você não vai ser infiel com o seu cônjuge, porque você não vai ser infiel a si mesmo. Conheci a história de um pastor que pegou um voo e uma mulher bem formosa sentou ao seu lado e passou todo o tempo insinuando. E ele disse, moça, eu sou um cristão, sou um homem de Deus. Ela disse, não se preocupe, ninguém vai saber de nada. Ele olha para ela e diz, mas eu vou saber. Olha que resposta. Eu vou saber. É como se ele dissesse, eu jamais vou viver em paz com minha própria consciência, sabendo que eu fiz algo errado com minha esposa. E a história diz que esse pastor repreendeu aquela mulher e ela caiu possessa, endemoniada. Olha bem, irmãos. Então, vivendo em unidade, é que a unidade também gera unicidade e gera lealdade. Quinta lição e última, eu acho também muito especial, versículo 25. Amém? Gênesis 2, versículo 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A palavra principal aqui é transparência. E a lição é relacionando-se com transparência. Não existia vergonha entre eles. Não havia segredos pessoais, nem arquivos confidenciais. Transparência em tudo. Estavam nus, antes do pecado. Completamente nus. Não tinham o que esconder um do outro. Eu posso testemunhar do meu casamento que não há segredos em meu matrimônio. Não há senha de cartão de crédito, senha de banco que minha esposa não saiba, não há senha de celular, não há senha de, enfim, de e-mail,
de conta em qualquer rede social que minha esposa não saiba. Vice-versa. Não há mistérios. Não deve haver segredos no casamento. A transparência, ela gera segurança. Quando você vê que o seu cônjuge é completamente transparente, você fica segura. Se sente totalmente segura. Não há quem venha contestar. A transparência, ela gera confiança. Você está segura porque você confia. Adão confiava em Eva, Eva confiava em Adão. Mas nós queremos concluir essa história dizendo o seguinte: não sei qual foi o motivo, a causa, a razão e as circunstâncias. O que nós sabemos por inferência do texto é que por algum motivo Adão e Eva se distanciaram um do outro. Se afastaram. Estavam no mesmo jardim, mas estavam distantes um do outro. E aí veio a serpente. Se você está entendendo o que eu quero falar, é que há casais que estão juntos, na mesma casa, que estão juntos, no mesmo quarto, na mesma cama, mas por algum motivo se distanciaram um do outro. E qualquer tipo de distância no casamento torna-se perigoso demais. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, Paulo instruindo aos casais, diz: não vos priveis um dos outros, salvo por determinado tempo para vos dedicardes em oração e depois vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, do afastamento, do isolamento, da indiferença que há. Meus irmãos, eles se distanciaram um do outro, não sei qual foi o motivo, o texto realmente não nos diz, mas esse período foi o período oportuno que a serpente encontrou para destruir o propósito de Deus. E há casais que estão juntos, na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, mas ao mesmo tempo estão distantes, abrindo brecha para que a serpente venha destruir a aliança de Deus com vocês. E aí, meus amados, a serpente tentou destruir, entrou nessa história tentando destruir o casamento, trazendo uma palavra de engano, trazendo uma palavra de ilusão. E o que é que acontece? Eu e você, todos nós conhecemos a história. O casal caiu. Por que, pastor, eles caíram? Tinham tudo para ser perfeito. Na realidade, se existe alguma perfeição no casamento, eu diria que quem viveu essa perfeição foi Adão e Eva antes do pecado. Por que caíram? Caíram, porque se distanciaram um do outro. E casal, quando se distancia um do outro, consequentemente, se distancia de Deus. Deixa de ouvir a voz de Deus. Deixa de ouvir a palavra de Deus. Para ouvir outras vozes sutis, dissimuladas, que vêm com a única intenção de destruir completamente. O pior é que eles tentaram resolver o problema da sua forma, do seu jeito, do seu modo. Ainda há hoje casais que erram, mas o maior erro ainda é não reconhecer e não recorrer àquele que tem todo o poder para resolver todos os problemas que há. Adão tentou resolver da sua forma, ele simplesmente pega as folhas da figueira, cobre sua nudez e cobre a nudez da sua esposa. Ambos se escondem um do outro agora, não é isso? Além de se distanciar um do outro, cometeram o erro. E agora que cometeram o erro, começa a se esconder um do outro. E depois, quando perceberam que Deus estava vindo ao encontro, ele agora se esconde nas árvores do jardim. Então, casal que se distancia um do outro, se distancia de Deus. Casal que se esconde um do outro, também se esconde de Deus. E agora eles estão completamente escondidos, tentando resolver o problema da sua forma, não reconheceram e nem recorreram a Deus diante do erro. Adão, pelo contrário, colocou a culpa em Deus e na mulher. O que foi que ele disse? Depois de ter, juntamente com Eva, comido da serpente, a história você sabe. Ele disse o quê? Foi a mulher que tu me deste. Sabe o que é que Adão está falando ali? A mulher que tu me deste não vale nada.
E essa ideia do casamento que o Senhor criou, para nada presta. Quando Deus vai falar com Eva, o mesmo argumento. Foi a serpente. Ali ela também estava querendo dizer, olha, essa ideia do casamento não presta, e aquilo que o Senhor criou também não presta. Aparentemente eu estou diante de uma história aqui, que culmina-se em uma tragédia, em um desastre. Se a história acabasse aqui, irmãos, olha bem para mim, se a história acabasse aqui, o casamento seria uma tragédia, o casamento seria um desastre, seria uma ideia falida de Deus, uma ideia fracassada. Mas acontece que o casamento é uma ideia divina, como nós sabemos, e Deus interviu nessa história. E como foi que Deus interviu nessa história? Deus sacrificou um cordeiro. Com a pele desse cordeiro, Ele fez vestimenta para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse cordeiro representa na teologia uma certa tipologia, uma alusão àquilo que ainda iria ocorrer. Escuta só. Esse cordeiro no Éden é Jesus, ou melhor, representa Jesus. Deus já estava falando no Éden que ia enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar e através do sacrifício na cruz, cobrir as nossas vergonhas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, cobrir todo o vexame, todo o constrangimento, toda a nudez. Vocês entendem isso? Que Adão não conseguiu cobrir a sua vergonha com uma folha que simplesmente resseca e se despedaça com o tempo. Mas a pele do cordeiro não, duraria muito e muito tempo e seria suficiente para que eles pudessem prosseguir convivendo, sem vergonha, sem vexame, sem precisar viver todo esse constrangimento causado como consequência do pecado. Mas o mais interessante aí é que eu imagino que o inferno estava em festa e o diabo dando gargalhada. O casamento faliu, o casamento é um fracasso, o casamento é uma tragédia de Deus. Só que de repente Deus olha para Adão, olha para Eva e traz uma palavra de promessa. Que do ventre de Eva, da descendência do casamento de Adão e Eva, surgiria o Messias. E o Messias esmagaria a cabeça da serpente. Meus queridos, isso é tremendo. Porque o casamento como instituição estava falida. Pode imaginar a festa no inferno que estava havendo. Era Satanás dizendo, destruir o homem, destruir a mulher, destruir o casamento, não mais haverá família. Aí Deus intervém na história, cobrindo a nudez, mais do que cobrindo a nudez, prometendo que o casamento permaneceria, que formaria famílias, e entre essas famílias surgiria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus está no nosso meio, na nossa casa, no nosso casamento, para esmagar a cabeça da serpente. Ele está no nosso meio, no meio de nós, para esmagar toda a cabeça da serpente. Você já tentou matar a serpente? Eu, quando era criança, ali perto do hospital, aqui na Rua L, morávamos ali, tinha uma coral, aí os meninos disseram, mata! E eu pegava pedaço de pau, de pedra, jogava para um lado e para o outro, até que eu ouvi alguém dizer, na cabeça, mete na cabeça. Aí peguei um paralelepípedo na cabeça dela, puf! Aí ela se aquietou. Mas eu tinha dado tanta paulada, tanta pedrada, e ela ainda continuava se batendo de um lado para o outro. Até que alguém disse, na cabeça. Jesus não veio para atingir a cauda da serpente. Ele veio para atingir a cabeça da serpente. Depois de ferida e atingida, ela não tem mais força para tentar nos destruir. Sabe, querido, é verdade que não existe casamentos perfeitos, mas há um Deus perfeito que possui um plano perfeito, enviou seu Filho perfeito ao mundo
para aperfeiçoar todas as imperfeições. Jesus deseja aperfeiçoar as imperfeições que há no teu casamento, no meu casamento, no nosso casamento. E como isso acontece? Quando nós decidimos glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus como marido, como esposa, como pai, como mãe, como genro também, como nora também, futuramente como sogro, como sogra. Porque é importante falar, para que não fique aqui uma certa lacuna, que quando nós casamos, ou seja, nós nos comprometemos com a família. A mãe de Vanessa, o pai de Vanessa, eu considero como meu pai, como minha mãe. Entende isso? Nós temos que ter a consideração pelos nossos sogros como se fossem nossos pais. Então, estar casado apesar de não morar junto, significa conviver. Significa visitar também. Então, o casamento foi criado para que o nome de Deus seja glorificado. Da mesma forma, a família. E a nossa oração logo no início desse ano, nesse primeiro encontro, é para que você venha glorificar a Deus através do seu casamento, através da sua família. Nem todos aqui são casados, há casais de namorados, há casais de noivos, mas glorifique a Deus como namorado, glorifique a Deus como noivo em sua vida. Eu acredito no casamento porque acredito em Deus. E eu acredito porque também tenho vivido. Não estou aqui querendo iludir ninguém. Meu casamento e a minha família não é perfeita, mas posso te assegurar que o meu casamento e a minha família é abençoada por Deus. Porque nós vivemos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Essa história, glorificando a Deus, prezando pelo companheirismo, honrando a cumplicidade, assumindo o compromisso, vivendo em unidade, relacionando-se com transparência, deve ser o nosso compromisso. E aqui, propositalmente, em momento algum, foi mencionado o nome amor. Você viu o nome amor sendo mencionado? Não foi. Propositalmente. E talvez você pergunte, mas por quê? Porque há um conceito tão errado de amor em nosso meio. As pessoas confundem muito amor com sentimento, com paixão que vem, que vai. Amor é compromisso. Amor é atitude. O sentimento é oscilante. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Antes de casar com minha esposa, eu vivi paixões que eu pensava que era amor. Até o dia que eu conheci Vanessa, eu aprendi que era tudo paixão. E vi o que verdadeiramente é amor. Se Adão e Eva não é uma história de amor, o que será então? Como teólogo eu não concordo. Como pastor, eu abomino essa ideia, mas eu preciso compartilhar com vocês. Eles eram tão companheiro, eles eram tão cúmplice, que Adão não se esqueceu da palavra de Deus. Não pense que Adão se esqueceu da palavra de Deus, porque ele não se esqueceu. Ele sabia que se comesse daquele fruto morreria. Mas quando ele viu a mulher comendo só, ele não queria viver sozinho. Disse determinado poeta. Poético, né? Eu discordo como teólogo, como pastor, dessa intenção, porque ele acabou desobedecendo a Deus. Mas por outro lado, é louvável e admirável, porque Adão pensou, Eva vai morrer, eu não posso deixar ela morrer sozinha. E ele come do fruto. Que história de amor é essa? Nem, me ajuda aí, nem Romeu e Julieta, nem Shakespeare teve essa imaginação de criar uma história como essa. Romeu e Julieta com aquela Branca de Neve, que depois vem um beijo e ela se desperta. Não tem história como essa, não tem Cinderela nem Branca de Neve. A maior história de amor, nesse caso, é de Adão e Eva. Porque quando pecaram, pecaram junto, quando caíram, caíram junto, quando se levantaram junto, quando foram expulsos, foram junto, não se divorciaram. Talvez alguém pergunte, mas também não tinha ninguém. É o questionamento que alguns falam. Eva olhou para Adão e diz, Adão, você me ama? E Adão calado. E Eva novamente, Adão, eu preciso saber, você me ama? Ele olha para um lado, para o outro, diz, sou Eva, eu não tenho opção, né?
Só tem tu mesmo, então vem tu, de todo jeito que eu te quero. Queridos, eu não tenho opção. Você também não tem opção. Porque Adão só tinha Eva, Eva só tinha Adão. Sidney só tem Vanessa, Vanessa só tem Sidney. Então eu vivo às vezes eu faço essa viagem, sabe? Permita-me aqui abrir o coração para vocês e olho para Vanessa de cima para baixo, dentro e fora, e vejo que ela foi formada para mim, assim como Eva foi formada para Adão. E isso me faz, sabe, prosseguir, esmagando a cabeça das serpentes, né? E saber que foi a mulher que me deu. Há um texto bíblico em Provérbios, eu não sei exatamente, que diz que o sucesso vem do trabalho, a honra vem do suor, o dinheiro vem do esforço, mas a mulher, você conhece esse versículo? A mulher quem dá é o Senhor. Olha agora para a mulher que está ao seu lado e saiba, foi Deus quem te deu. Oh, glória! Um aqui agradeceu a Deus, dizendo obrigado, Jesus. Essa mulher que está ao seu lado, foi Deus quem te deu. Portanto, glorifique ao nome de Deus em seu casamento. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.